As habilidades de Jujutsu Kaisen são incríveis, mas tem algumas que possuem alguns poderes diferenciados, algumas variações interessantes, e é sobre essas habilidades de Jujutsu Kaisen que eu vou falar no vídeo de hoje, logo depois do patrocinador. Mas rapaz, como que eu vou ver todos esses animes que você recomenda aqui no Dia de Nerd sem aquela encheção de saco de pop-ups aparecendo o tempo inteiro toda vez que você clica na tela? Então eu apresento a vocês Brasil TV. Essa é a melhor plataforma para você assistir animes, séries, filmes, tudo fresquinho, sem demora para ser lançado. Tá disponível para Android, PC, iOS e se você manja dos Chromecasts, também dá para instalar por lá. E cara, são mais de 280 mil filmes e tudo em 4K, fora os 500 canais que disponibiliza nessa plataforma. Então é Brasil TV, o link está no comentário do vídeo e também nos comentários fixados. Clica lá e mostre seu amor por animes. O primeiro aqui é do Larue, um personagem que mostrou uma habilidade de criar uma mão gigante. Com essa mão gigante, ele consegue atacar o seu adversário e também utilizá-la para ele mesmo, conseguindo fazer com que ele desvie de ataques vindos em sua direção. Essa é a habilidade do Larue, ao menos até certo ponto, porque depois a gente viu que ela possui um efeito especial de prender a atenção daquele que foi atingido pela sua mão. Depois de atacar o Sukuna, o Larue conseguiu chamar a atenção do Sukuna e fazer com que ele prestasse atenção somente no Larue, desfocando completamente do oponente que estava à sua frente, que era o Itadori. Com certeza, depois desse bônus, a habilidade do Larue ficou mais incrível ainda. O próximo é as 10 sombras do Megumi. Essa habilidade a gente pensava que só invocava 10 Shikigamis, afinal está lá no seu nome. E ela realmente faz isso, mas ela faz muito mais do que isso, porque o seu usuário consegue também se esconder e colocar coisas dentro da própria sombra. Isso é um baita de um bônus e faz dessa habilidade muito mais incrível do que apenas conseguir invocar Shikigamis. O próprio Sukuna, quando estava utilizando as 10 sombras, utilizou bastante desse fato e conseguiu ficar por muito tempo escondido nas 10 sombras enquanto estava se recuperando. Fora que com essa habilidade ele também consegue surgir atrás do seu adversário e pegá-lo desprevenido. É um baita de um bônus ter essa capacidade de se esconder dentro das sombras. E falando de variações, a gente tem que falar do Suguru Geto, que foi o primeiro que nos apresentou algo assim. O Suguru Geto possui a habilidade de manipular espíritos amaldiçoados, consumindo esses espíritos. Porém, tem uma habilidade extra dele que faz dessa habilidade de manipulação de espíritos amaldiçoados muito incrível, que é o Uzumaki. Ele não só faz um amontoado de maldições e joga em cima do seu adversário, não. Quando essa habilidade é utilizada em uma maldição de um nível 1 ou especial, ele consegue absorver a habilidade inata daquela maldição. Isso é incrível, e nem mesmo o Suguru Geto sabia que era capaz de fazer isso. Então é uma variante tão específica e tão incrível que nem o seu próprio usuário sabia da sua própria capacidade. Agora, o seu amigo, o Satoru Gojo, também tem uma habilidade que possui algumas variantes, e é o Ilimitado. Esse Ilimitado naturalmente consegue puxar e expelir as coisas, isso é o natural dessa habilidade. Porém, em sua luta contra o Sukuna, o Satoru Gojo demonstrou uma variante bem interessante que ele só utilizou uma vez, que foi a criação de ilusões. A gente não sabe se foi graças à sua altíssima velocidade ou se foi uma distorção no espaço que fez essa miragem, mas fato é que ficou muito interessante e é uma variante bem interessante que o Satoru Gojo poderia ter utilizado mais. Porém, é uma coisa nova aqui que quase ninguém esperava que com o Ilimitado fosse possível fazer algo assim. Regstar é um outro personagem que possui a habilidade de invocar as coisas que estão em seu recibo. Tudo que ele comprar, basicamente, ele pode invocar no meio da luta e, além disso, controlá-la também. É uma baita de uma habilidade muito subestimada, só que ele tem um bônus aqui. Ele também consegue comprar experiências. Isso eu não esperava. No meio da luta, ele comprou a experiência de passar sei lá quantos dias dentro de um resort
e isso fez com que ele curasse toda a exaustão de uma batalha, isso no meio da própria batalha. Com certeza é uma habilidade muito inesperada e muito interessante que o Reg pode utilizar em todos os seus combates. E não ache que essa característica de ter alguma variante dentro de seu próprio poder é algo novo, que apareceu mais agora no anime e mangá de Jujutsu Kaisen. Por que não? Desde o começo da obra a gente teve coisas assim, como por exemplo com a Hanami. A Hanami, ela consegue criar várias coisas relacionadas à natureza, plantas, árvores, troncos, esse tipo de coisa. Porém, tem uma variante de sua habilidade que é muito interessante, que funcionou até mesmo no Satoru Gojo. Ela consegue criar um campo de rosas, e com esse campo de rosas ela consegue hipnotizar o seu adversário momentaneamente. Até mesmo o Satoru Gojo caiu nesse golpe. E é também uma coisa que talvez você não esperasse muito de uma maldição que controla a natureza, conseguir hipnotizar o seu adversário. O seu amigo, o jogo, também é uma maldição que possui uma habilidade com uma variante também, já que ele, que tem todos os seus poderes relacionados a vulcão e lava, consegue invocar insetos que explodem. Isso, se comparado ao resto de todas as suas habilidades, é muito diferenciada e, na minha opinião, também é uma variante bem interessante que o jogo utilizou várias vezes. Ele utilizou tanto com o Satoru Gojo, quando ele lutou contra o Satoru Gojo, quanto quando ele lutou contra o Sukuna. E para finalizar, a gente tem o Enso e o Ketiço, que são dois personagens que utilizam a manipulação de sangue. Além disso, um sangue venenoso, e até aí tudo bem. Porém, depois que o seu sangue atinge o seu oponente, ele consegue utilizar ainda por cima uma habilidade extra, chamada Decaimento. Essa habilidade faz marcas no corpo do seu oponente em formas de rosa, e ele começa a apodrecer completamente todo o seu adversário. Com certeza é um bônus muito bom para se ter quando se tem a manipulação de sangue. Até o momento, a gente não viu ninguém com essa habilidade e com uma habilidade tão boa atrelada à manipulação de sangue, sendo esse talvez o melhor bônus que já apareceu em alguém que utiliza manipulação de sangue. É uma pena que eles morreram muito rapidamente para o Itadori e a Nobara, porque eram personagens muito incríveis e com uma habilidade também muito boa. E calma, não sai desse vídeo porque tem alguns bônus. Eu não considerei aqui uma variante, mas algo ao menos diferenciado e que vale ser lembrado, começando pelo Hakari. Hakari tem sua habilidade inata atrelada à expansão de domínio. É lá que ele consegue utilizar o Jackpot e utilizar seu poder mesmo de fato. Porém, sem utilizar a expansão de domínio, ele consegue invocar portas de metrô do nada. Tem relação ali com sua expansão, que acontece sempre uma história dentro do metrô, mas ainda por cima é algo bem inusitado. E outro que vale lembrar é a habilidade da Mai Ioroso, que tinha sido dito desde o começo que elas conseguem criar objetos, porém não conseguem criar objetos amaldiçoados. Isso se elas não derem a sua vida em troca dele, porque as duas conseguiram fazer isso. Perto de morrer, as duas decidiram dar a vida na criação de um objeto especial e assim acabaram criando uma arma amaldiçoada. Algo bem diferente da sua habilidade original, mas que ainda assim tem muita relação com a habilidade de criar matéria. Então eu não considerei uma variante, mas somente um aspecto um pouquinho especial aqui da habilidade das duas. Sendo esses todos os personagens que eu encontrei com uma variante bem interessante da sua própria habilidade. Mas diga aqui, eu esqueci de algum? Deixe nos comentários a sua opinião e se eu acabei esquecendo de algum outro personagem, beleza? No mais, eu agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.